Existe um vírus que se esconde em morcegos, pode saltar para outros animais e depois para pessoas, com uma taxa de mortalidade que é francamente assustadora. Hoje, a gente vai mergulhar na anatomia de um surto, a história do vírus Nipah. Para começar essa história, vamos voltar no tempo, mais precisamente para a Malásia, lá no finalzinho dos anos 90. No meio de fazendas de porcos e florestas imensas, um mistério médico estava prestes a começar. Um que ia mudar para sempre o jeito que a gente entende como as doenças pulam do mundo animal para o nosso. Pensa só no cenário. Trabalhadores rurais, gente saudável, de repente começam a ter febres altíssimas, uma confusão mental terrível, a doença avançava sem dó, causando uma encefalite fatal, ou seja, uma inflamação que ataca o cérebro. A comunidade, claro, entrou em pânico. O que estava causando tudo aquilo? No começo, as autoridades de saúde pensaram, ok, deve ser encefalite japonesa, mas era um diagnóstico errado. E esse erro custou um tempo que era precioso. A verdadeira pergunta continuava no ar. Se não era isso, o que era? E de onde afinal estava vindo essa ameaça tão terrível? A caçada pelo culpado tinha começado. E aí, uma força-tarefa de cientistas e médicos foi montada. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Eles começaram a juntar as peças desse quebra-cabeça para finalmente dar um nome para esse assassino invisível. E o que eles descobriram foi um patógeno completamente novo. E aqui está ele, o vírus Nipah. Ele faz parte de uma classe de vírus que a gente chama de zoonótica. E esse é o ponto-chave. Pensa num copo d'água cheio até a boca. O vírus vive ali, tranquilo, no seu hospedeiro animal. Mas quando as coisas mudam, tipo desmatamento, um contato mais próximo, o copo transborda e o vírus se espalha para uma nova espécie, nós. Mas ok, se o vírus vem de animais, de qual deles? A resposta, olha que curioso, vinha voando. O reservatório natural do Nipah são os morcegos frugívoros, aquelas raposas voadoras gigantes. Eles são o esconderijo perfeito. O vírus se multiplica neles, é liberado na saliva, na urina, mas os morcegos em si, eles não ficam doentes. E aqui tem um detalhe fascinante sobre a estrutura do vírus. Ele tem uma espécie de escudo de gordura, que a gente chama de envelope lipídico. É esse escudo que ajuda ele a invadir nossas células de forma tão agressiva. Só que, ironicamente, essa grande força é também o seu calcanhar de Aquiles. Água e sabão ou um pouco de álcool simplesmente dissolvem essa camada de gordura e destroem o vírus. É uma dualidade incrível, super mortal, mas ao mesmo tempo frágil. Saber dessa fraqueza, claro, já dá pra gente algumas ferramentas para se proteger. Mas para a prevenção ser de fato eficaz, a gente precisa entender direitinho quais são os caminhos que o vírus usa para sair da natureza e chegar até nós. Basicamente, existem 3 rotas principais. A primeira, que foi o que a gente viu na Malásia, é o contato direto com um animal que serve de ponte, como um porco. A segunda é consumir alguma coisa que o morcego infectado contaminou, tipo uma fruta ou a seiva de tamareira, que é um caso bem comum em Bangladesh. E a terceira, que talvez seja mais preocupante, é a transmissão direta de uma pessoa para outra, através de contato próximo. E esse quadro mostra bem como o vírus foi se adaptando, sabe? Ou encontrando novos caminhos. Se na Malásia a ponte eram os porcos, lá em Bangladesh e na Índia, o padrão mudou. Primeiro foi a seiva de tamareira contaminada. E depois, uma coisa ainda mais alarmante. A transmissão de pessoa para pessoa se tornou um fator super importante, principalmente dentro de famílias de hospitais. E isso não é só uma observação, não. A ciência confirma essa mudança. Estudos como esse aqui, do Journal of Infectious Diseases, mostram que a cepa do vírus encontrada em Bangladesh parece estar ficando mais eficiente em passar de uma pessoa para outra. Ou seja, o vírus não está parado, ele evolui. É justamente essa capacidade de se adaptar, junto com o quão letal ele é, que coloca o Nipah numa categoria bem especial de ameaça global. E o motivo de tanta preocupação é este número. A taxa de letalidade do Nipah varia de 40% a 75%. Para a gente ter uma ideia, isso faz dele um dos vírus mais letais que a gente conhece. É um número que, sinceramente, assusta e exige ação imediata. Exatamente por causa dessa mortalidade altíssima e do seu potencial de causar epidemias, a Organização Mundial da Saúde considera o Nipah um patógeno prioritário. Isso, na prática, quer dizer que ele precisa urgentemente de mais pesquisa para desenvolver testes, tratamentos e, claro, vacinas. E essa ameaça não é só teoria. Ela é bem real e contínua. Desde que foi descoberto lá em 98, o vírus continuou aparecendo, em Bangladesh e na Índia, mudando o jeito de atacar. Nas Filipinas, usando os cavalos como nova ponte. E os surtos que vêm acontecendo em Kerala, na Índia, acenderam um alerta máximo sobre a capacidade dele de se espalhar entre as pessoas.
Diante dessa ameaça que não vai embora, a pergunta é: como a gente luta contra isso? Vamos dar uma olhada nas estratégias de prevenção e no que a ciência está preparando para o futuro na batalha contra o Nipah. A boa notícia é que as estratégias de prevenção são bem diretas, e a lógica é simples: cortar as rotas de transmissão que a gente acabou de ver. Em áreas de risco, coisas simples têm um poder enorme. Ferver sucos de palmeira, lavar e descascar bem as frutas e jogar fora qualquer uma que pareça ter sido mordida. E claro, o básico que serve para tudo: lavar bem as mãos e usar equipamento de proteção na hora de cuidar de doentes, tanto pessoas quanto animais. Mas é aqui que mora o grande desafio. Hoje, se uma pessoa pega Nipah, o tratamento é de suporte, ou seja, os médicos tentam controlar os sintomas, que são gravíssimos. Não existe um remédio antiviral específico para ele, nem uma vacina aprovada para proteger a população. Mas tem uma luz no fim do túnel. A ciência global não está parada. Várias candidatas a vacinas estão em desenvolvimento e uma bem promissora é a da Universidade de Oxford. Ela usa a mesma tecnologia de outras vacinas bem conhecidas e já está na fase de testes clínicos em humanos. A esperança de ter uma proteção eficaz é bem real e está cada vez mais perto. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história do Nipah é um lembrete muito forte de que a nossa saúde está totalmente conectada à saúde do planeta. É um grande alerta. A questão nunca foi se um novo vírus ia pular da vida selvagem para nós, mas sim quando isso aconteceria e qual seria o vírus. A lição do Nipah ecoa bem clara. Num mundo tão conectado como o nosso, estar preparado não é uma opção, é a nossa única defesa.